Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre podcast. Mais uma ferramenta online que você pode agregar aí para os seus conteúdos, para suas aulas, para que você consiga replicar aí o seu conhecimento para todos os seus alunos. Tá certo? Então roda a vinheta aí porque hoje a gente vai compartilhar muita coisa bacana. Gente, para quem não sabe, o podcast é uma ferramenta em que nós utilizamos somente o recurso de voz para conseguir replicar o conhecimento para os alunos. Então, ele é um modelo que vem sendo muito utilizado por youtubers, professores, profissionais da área da educação, para que eles consigam replicar aí todas as informações que eles precisam somente pela voz. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui com você e dar algumas dicas sobre a gravação de podcast. A primeira coisa que eu quero falar com você é que isso vem sendo utilizado porque é muito simples. Você só precisa de um computador que tenha alguma ferramenta que você consiga gravar áudio em MP3, MP4 ou algum aplicativo no seu próprio celular. Um aplicativo de gravação de voz mesmo, gente, tá? Por isso que vem se tornando muito utilizado por muitas pessoas, né, por parte dos educadores, que somos nós, e as pessoas vêm consumindo, os alunos eles vêm consumindo porque é muito atrativo. Ao mesmo ponto que o aluno ele tá ouvindo aquela informação, ele tá fazendo alguma outra atividade, hoje as pessoas são muito assim, e o podcast ele pode servir como formas complementares de estudo também. E é exatamente disso que eu quero falar com você aqui hoje. Eu separei algumas coisas aqui no meu notebook que eu quero passar para vocês nesse vídeo como forma de dica. A primeira delas é que o podcast, para nós que somos da área da educação, ele pode ser utilizado de duas formas para você replicar esse seu conhecimento. A primeira forma é de forma complementar e a segunda maneira, é de forma auxiliar. A de forma complementar, como o nome já diz, é você utilizar essa gravação de conteúdo complementando alguma aula ou algum vídeo que você fez. A gente pode dar um exemplo. Então hoje eu vou dar a aula de algum tema relacionado. Sei lá, eu vou dar um treinamento, uma aula sobre motivação, sobre entusiasmo, não sei. Você pode utilizar o podcast para complementar essa aula. Inclusive fazendo com que o aluno depois ele faça uma atividade mandando um podcast, né? Que é um arquivo, um áudio de até 1 minuto, 30 segundos, com uma frase sobre o que ele mais entendeu sobre aquele assunto. E isso cria uma dinâmica, uma interação muito bacana por parte do professor, por parte de vocês e por parte também dos alunos. Outra forma muito bacana que eu queria citar para vocês que eu anotei aqui é a forma auxiliar, onde o professor ele seleciona determinado conteúdo ou determinado tema para os alunos pesquisarem sobre aquilo e depois, consequentemente, mandar para ele, tá? Então vocês podem utilizar isso de duas formas, de forma complementar e de forma também auxiliar, que os alunos acabam tendo bastante esse hábito aí também, tá? O que muitas pessoas perguntam, mas Lucas, como eu faço para produzir um podcast? Gente, não é porque o formato é só por áudio que eu vou fazer isso de qualquer jeito. Assim como a gravação de um vídeo que a gente precisa de um roteiro, assim como uma aula, né, online ali ao vivo, eu preciso no podcast também de um começo, um meio e um fim. Então é muito importante, e algo que todas as pessoas que produzem podcast indicam é que você tenha primeiro uma introdução. Então, por exemplo, no podcast você fala: olá alunos, sejam bem-vindos, esse podcast é pra gente falar sobre a história do Brasil. E aí você deslanchar lá o seu podcast, tudo aquilo que você precisa falar. A única forma que você tem de passar esse conhecimento, obviamente, é através da sua voz. Então é muito importante você utilizar, usar e abusar desse seu tom de voz,
tá? Então, quando você for falar algo aí com uma certa urgência, você firmar mais a sua voz. Quando você for dar algum tipo de exemplo, você falar de forma, você falar pausadamente, né, sobre o assunto, para que as pessoas que estão ouvindo consigam absorver aí ao máximo esse conteúdo. Nós sempre indicamos, né, todas as pessoas que produzem um podcast, elas indicam que você crie um podcast de no máximo 20 minutos, tá? Porque é a forma, né, normalmente que a pessoa ela tem a capacidade de conseguir absorver e ouvir todo o seu podcast. Obviamente que tem aqueles podcasts que são as aulas que você está acostumado a dar, que duram mais de 20 minutos. Né? Então o que você pode fazer? Criar vários blocos de podcast. Então, bloco 1, bloco 2 e bloco 3 da aula de tal assunto. E o aluno ele vai ouvir bloco por bloco, para não ficar tão cansativo em apenas uma aula. Gente, essas foram as dicas aí então sobre podcast, né? Mais uma ferramenta simples que a gente pode usar e abusar aí nessa interação online aí com os alunos. Obviamente que você vai adaptar isso à sua realidade, com a dinâmica da sua aula, tá bom? Isso é adaptado para vários segmentos, vários tipos de aula, ou seja, serve mais como uma ideia aí que você pode ter para conseguir replicar aí as suas aulas, o seu conhecimento, os seus cursos, enfim. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aí da dica. Se você gostou, compartilha isso com seus colegas de equipe. A gente sabe o quanto está sendo desafiador essa migração do presencial para o online. Ou seja, quanto mais ideias a gente tiver e compartilhar com os nossos colegas, a gente vai conseguindo se aperfeiçoar cada vez mais nesse cenário que nós precisamos aí se especializar de novidade. Tá bom? Então compartilha, curte esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Um beijo, gente!